Amém, glória a Deus. Como é bom, né? Louvar, como é bom adorar ao Senhor. E nós vamos continuar hoje na nossa jornada falando do Evangelho, com essa missão de falar um pouquinho. O Evangelho da graça remove minha hipocrisia e fingimento. Nós carregamos um grande peso, uma grande culpa por não cumprir nossa grande missão. Jesus, quando veio até nós, chegou aqui, nos deu uma missão. Lá em Mateus, a referência bíblica está em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, que diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou aqui convosco todos os dias até a consumação do século. Falamos tanto, chegamos aqui todo domingo, falando desse evangelho, que devemos pregar esse evangelho, falar desse Deus, falar desse Jesus Cristo que nos transformou. Falamos todos os domingos aqui de como levar o evangelho, de como fazer chegar esse evangelho a outra pessoa, né, ao nosso irmão. E nós, às vezes, muitos de nós queremos falar desse Jesus, mas sempre tem algo que nos paralisa, não é verdade? Às vezes, até mesmo a incoerência entre o que pregamos e o que vivemos. Isso, que é isso, pastora? Não entendi. Muitos de nós, falamos desse Jesus Cristo, desse Deus maravilhoso que transformou a nossa vida, mas nós não vivemos esse Deus. Nós não vivemos esse Cristo, né? Nós fomos chamados para viver como Cristo. E muitos de nós não fazemos isso. E aí chega a pergunta: como é que eu vou falar, né? Levar esse evangelho, como é que eu vou pregar? Falar de Jesus Cristo se eu não tenho uma vida, né, de santidade? Como é que eu vou falar de Jesus Cristo? Mas me paralisa, porque como é que eu vou falar dele se eu mesmo talvez não reflito esse Cristo na minha vida? Muitos de nós somos o espelho, né? Muitos de nós nos cobramos, muitos de nós aí na rua nos cobramos, em casa nos cobramos para ser esse reflexo de Cristo. Como é que eu vou falar desse Cristo se eu peco demais? Como é que eu vou falar desse Cristo se eu não sou esse reflexo desse Cristo? Às vezes nós falamos tanto, olha, fala para o teu vizinho, né? Fala desse Cristo para o teu vizinho, fala desse Cristo na tua escola, fala desse Cristo no teu trabalho, fala de Cristo na tua vida. Leva o evangelho, leva o evangelho, leva o evangelho. Mas talvez, como que eu vou levar esse evangelho se eu não tenho uma vida de caráter, se eu não tenho uma vida digna, né? Como que eu vou levar o evangelho se eu sou o reflexo de Cristo? Como que eu vou falar de Jesus Cristo se eu não dou um testemunho de vida bom, de reflexo, né? Então hoje nós vamos, talvez a resposta não está nas técnicas, não está em estratégia de falar, né? Muitos de nós, quando vamos pregar, falar desse evangelho, nós procuramos técnicas, estratégias. Não, eu posso fazer isso? Não. O espelho está na autocrítica, em quem nós somos. Hoje nós vamos refletir sobre 3 razões pelas quais a nossa evangelização falha quando não começamos por nós mesmos, porque nós temos que começar por nós mesmos para poder falar do evangelho. Nós temos que dar o seu reflexo, temos que refletir esse evangelho diariamente, né? Nós temos que ter, o primeiro deles é a falta de autenticidade. Quando nossa vida ela não reflete na mensagem. Como é que nós vamos falar, né, a mensagem de Cristo se nós não refletimos essa verdade? Então saibamos que a evangelização, antes de tudo, ela é o testemunho. Ela é nosso testemunho de vida. Nós vamos falar do Cristo que transformou a nossa vida, nós temos que mostrar, primeiramente, quem somos. Mostrar que nós fomos transformados, para poder falar dessa transformação na vida do outro.
Nós falamos de levar o evangelho para o outro, desse Cristo maravilhoso, mas nós talvez não vivenciamos esse Cristo no nosso dia a dia. Muitos de nós, nosso pecado, o pecado, ele está muito mais aflorado na nossa vida do que falar desse Cristo. Às vezes, muitos de nós nos paralisamos de falar de Cristo porque nós temos uma vida muito ruim. E o pior é que nós não queremos mudar. Sabemos que pecamos, né? O pior de tudo é que nós sabemos que pecamos, sabemos como consertar, onde ser transformado, mas nós não nos transformamos. Nós não fazemos nada para isso acontecer. Nós continuamos pecando, né, sabendo, não, eu vou melhorar só naquela vontade de querer melhorar, né? Mas saibamos que nossa vida, ela não reflete em Cristo, e as palavras, quando elas não refletem nesse Cristo, nossas palavras perdem forças. Como é que eu vou falar desse Cristo para outra pessoa? A outra pessoa vai dizer, mas quem é tu? Que está devendo ali a padaria? Quem és tu que está pecando contra o irmão? Quem és tu que está falar desse Cristo que peca ali, fofocando ali na casa da vizinha? Quem és tu que vem falar desse Cristo na minha casa? Não é? Que trai o marido, que trai a esposa. Como é que eu vou falar desse Cristo para outra pessoa se eu não reflito esse Cristo na minha vida? Como é que eu vou falar? Porque, antes de tudo, falar dessa evangelização é refletir Cristo. A evangelização maior é no nosso testemunho de vida. É no nosso testemunho de vida, né? E como antes de apontar, muitos de nós só queremos apontar o pecado do outro. Muitos de nós só queremos apontar o defeito do outro. Esquecemos, né, antes de mais nada, refletir quem é que nós somos, o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos fazer. Temos que, antes de tudo, fazer uma autocrítica de nós mesmos, para poder falar desse evangelho de Cristo. Vimos onde estamos errando, onde estamos pecando, onde que eu posso ser transformado, onde que eu tenho que mudar. Antes de falar desse Cristo, eu tenho que me autoavaliar antes de tudo, né? Porque tem um grande desafio, né? Porque evangelizar começa com o coração alinhado ao caráter de Cristo. E nós temos que fazer um exame, uma autocrítica de nós mesmos, e para fazer essa transformação, essa mudança que tem que ser parte de nós. Essa mudança que tem que acontecer primeiramente de nós. Não adianta, às vezes, o pastor vem todo domingo, ela fala para evangelizar, para levar o nome de Cristo, mas se eu não me autocriticar e ver onde eu estou errando, onde eu estou pecando, para me ter essa mudança primeiramente em mim. Como é que eu vou falar desse Cristo para o outro se eu não vivo esse Cristo na minha vida? Né? O segundo seria o medo da hipocrisia. Quando o orgulho, ele nos impede, né? Ele impede de sermos vulneráveis. Muitos de nós evitamos evangelizar por medo, sabia? É uma das razões que não evangelizamos, é por medo. Sabe aquele medo de sermos expostos na frente do outro? Pelas nossas imperfeições, pelos nossos pecados. Esquecemos às vezes que a evangelização não é sobre a perfeição, mas é sobre graça. Nós não somos perfeitos? Não. A pastora está querendo que sejamos perfeitos? Não. Mas o que nós pregamos aqui é não ser perfeito, mas buscar a perfeição. Né? E atrás, porque não adianta reconhecer o pecado, saber onde erramos e não fazermos nada para melhorar. Não, pastor, eu tenho pecado, mas eu estou trabalhando ali. É trabalhar naquele pecado para não pecar mais. Fazer essa autocrítica. Muitos de nós esquecemos que, como eu falei, que a evangelização não é sobre a perfeição, mas é sobre graça. Nós temos muitos exemplos na Bíblia, né, que se tornaram evangelistas ousados, com muitos pecados. Né? Pecaram muito, mas nas histórias,
Na Bíblia mesmo, as referências bíblicas dizem que todos tiveram mudança, procuraram ser transformados realmente, procuraram mudança, levar o nome do Senhor Jesus com perfeição. Não é só levar o nome de Jesus, mas levar o nome de Jesus com perfeição. Não espere ser santo suficiente para compartilhar, né, Jesus Cristo. Ai, pastor, então o que significa que eu não posso falar do nome de Jesus porque eu não sou santo? Não. Mas busque a perfeição, busque cada vez mais ser transformado, porque vão te cobrar na frente. Vão te cobrar, para quem você vai evangelizar, vai te cobrar, mas como? Tu vem falar do nome de Jesus e esse medo nos paralisa muitas vezes. Esse medo de sermos expostos pelo outro, pela essa imperfeição, pelo pecado. Nós temos, às vezes, um pecado tão grande que isso nos paralisa, nos deixa de levarmos o nome de Deus, porque nós sabemos que vamos ser expostos. Com medo, né? Então compartilhe essa jornada de fé. Durante a semana, busque esse Deus, ore para o Senhor, tire e reflita sobre as tuas falhas realmente, teus pecados, para onde eu preciso mudar, onde eu preciso ser transformado, para me poder levar o nome do Senhor Jesus, né? Onde eu preciso ser santo, como nós falamos na semana passada, procure ser santo. Temos que buscar essa santidade, né? Não ser perfeito, não existe pessoa perfeita, não existe pessoa sem pecado, mas saber que tu está pecando e não buscar melhorar é uma coisa, é diferente, né? Nós temos que procurar. Outra razão é a negligência da renúncia diária, quando não entregamos o controle a Cristo. Evangelizar, ela exige dependência do Espírito Santo na nossa vida. Nós temos que buscar. Muitos de nós não tentamos nós fazermos sem forças, porque muitos de nós não temos nem força para buscar o Espírito Santo. Né? Muitos de nós não temos força. O pecado, às vezes, nos atrapalha tanto. Nós morremos porque nós procuramos cada vez mais matar esse eu, né? Esse eu desse egoísmo, para poder levar essa mensagem. Se não morrermos para nós mesmos no nosso dia a dia, para o nosso pecado, o evangelho que nós vamos levar vai ser uma mensagem vazia. Porque nós temos que ser transformados realmente, não só da boca para fora. Pastora ou pastor, a irmã, eu mudei, agora eu sou uma outra pessoa. Mas chega em casa, né? É outra pessoa. Na frente dos irmãos é uma coisa, na frente da igreja é uma coisa, na frente da comunidade é uma coisa, né? Chega em casa, muda de figura. No nosso dia a dia muda de figura, porque essa imagem não é só na aparência. Nós temos que mudar, ser transformados realmente com o coração. Essa mudança não é só com palavras, é com atitudes no nosso dia a dia, mostrar quem somos, pessoas com caráter. Fomos transformados realmente. Porque muitos de nós falamos que fomos transformados. Eu frequento a igreja porque eu fui transformado por Cristo. Né? Só no domingo, só entre quatro paredes, só na frente dos irmãos. Temos que buscar, né? É o fruto da vida rendida que busca perder a vida para ganhá-la, como fala a palavra. Não é verdade? Muitos de nós temos que morrer realmente, o nosso pecado morrer de dentro de nós, para podermos ganharmos uma nova vida, uma vida renovada, transformada, uma vida com Cristo. Temos que matar tudo esse pecado que entranha, que esse passado que nos deixou, né? Que nós estamos tentando afastar, mas não afastamos realmente. Temos que matar esse eu para poder viver, ressurgir, reviver uma nova vida com Cristo. Nós temos que ter forças. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Nossa vida diariamente, né, vai muito com o nosso eu, né, com o que nós vivemos, com o que acontece. Mas a pastora fala tanto, mas ela não vive na minha casa para ver. Não preciso. Porque essa mudança não é física, não é material, essa mudança é espiritual. Essa mudança de caráter, essa transformação tem que acontecer de dentro com o coração. Não depende da irmã, não depende do marido, não depende da mulher, não depende dos filhos, depende de cada um.
ser transformados realmente aqui de dentro, com o coração. Essa transformação tem que acontecer com o coração. A evangelização não começa com palavras, mas sim com o coração transformado. Não esqueçam disso, né? Não é só com palavras que muitas das vezes são vazias. Essa mudança, muitas das vezes, são palavras vazias. Mas essa transformação tem que acontecer de dentro, com o coração transformado. Se você não consegue evangelizar, talvez Deus ele esteja chamando você a um deserto de refinamento. Às vezes, muitos de nós, Deus, ele nos molda. Às vezes sofremos, passamos por tribulações. Às vezes, pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Às vezes, Deus ele vai para fazer, como sempre o pastor fala, né? Para fazer aquele diamante, ele tem que ser polido, sacrificado, para poder ele brilhar. Tem que ser cortado de todo, tem um corte específico, né? Vários cortes específicos. E a pedra sofre para poder ela ser transformada e brilhada. E é um sofrimento. Não é fácil. Aquele que começou, como fala em Filipenses 1:6, né? Aquele que começou a boa obra em vocês, a completará. Quando nós nos humilhamos, Deus, ele nos usa. Né? Ele nos usa não por quem somos, mas por quem ele é. E eu te convido hoje, né, a chegar em casa, refletir. Hoje em silêncio. Confessa a Deus suas barreiras. Ora ao Senhor. Confessa a Ele, despacho, Senhor, o que me impede de levar teu santo nome é isso. Tira, molda meu coração. Molda, transforma o meu coração para poder levar o teu nome, o evangelho puro a ti, Senhor. Nosso coração precisa de muitas vezes de amadurecimento. Muitos de nós precisamos de estar maduros, né? Deus está chamando você quando Ele nos chamou para levar esse evangelho. Ele chamou cada um de nós para essa missão. Ele não perguntou se nós estávamos preparados ou não. Ele nos deu essa missão. Ide, fazei discípulos. Ele ordenou. Ele não perguntou. Então peça para o Senhor que molde seu caráter primeiro antes de levar o evangelho. Peça para o Senhor fazer essa transformação no seu coração. Que cada vez mais, né, essa lâmpada fique acesa. Que esse brilho aconteça naturalmente. E hoje, né, que possamos, esse brilho, que possamos começar por nós mesmos, para que o mundo veja esse Cristo em nós. Nós somos, como eu falei, nós somos o reflexo de Cristo. Para levar o evangelho, não só com palavras, não adianta pregar e não fazer uma reflexão de quem somos, de não fazer essa transformação. Então não esqueça que nós sem Deus não somos nada, e Deus sem nós continua sendo Deus. Então é nós que precisamos buscar o Senhor, é nós que precisamos levar esse nome de Deus. Foi esse chamado que nós vimos aqui fazer. Nós precisamos, antes de mais nada, antes de levar esse evangelho, ser transformados, ser restaurados com o nosso coração. Né? Que o Espírito Santo queira produzir um efeito dessa palavra na sua vida. E que você esteja com o coração aberto para recebê-la. Amém?